Parcelas a partir de R$ 586, você adquire um crédito do consórcio Servopa e realiza o sonho de comprar seu carro novo ou seminovo, sem pagar juros e taxa de adesão, com uma das melhores taxas de administração do mercado. Consórcio Servopa, desde 1966, ajudando você a realizar seus sonhos. A vida passa. Com o consórcio Servopa, você realiza. Olá, amigos da TV Transamérica, estamos diretamente aqui dos nossos estúdios com mais um programa Verdade e Expressão. Estamos diretamente pelo canal 59 e também pela nossa internet, o verdadeexpressão.com.br, e pelo Facebook, a página do Verdade e Expressão e a página da TV Transamérica. Lá pelo Facebook você pode fazer seu comentário, sua pergunta, tirar sua dúvida, e também pelo nosso WhatsApp, que é o 41 996133677. Estamos já em final de ano e dentro da nossa linha aí de entrevistar aí todas as autoridades aí que vão ter um certo destaque em 2019, estamos aqui hoje com o presidente eleito do Tribunal de Justiça do Paraná, Adalberto Jorge Xisto Pereira. Boa noite, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, uma honra recebê-lo aqui no programa Verdade e Expressão. Boa noite, Rafael, a honra é minha, estou à disposição para responder as perguntas e as dúvidas que porventura você tiver. Legal. Desembargador, você participou de uma campanha aí com 4 candidatos nesse pleito para assumir a presidência do tribunal a partir de 2019. Gostaria que você falasse aí um pouco quais as principais bandeiras que você defendeu na campanha eleitoral aí, nessa campanha, e de que forma você pretende aplicá-las aí para o ano que vem. É uma das principais bandeiras que eu levantei e pretendo implementar a partir do ano que vem é a inteligência virtual, né? Hoje nós temos um processo eletrônico que é um espetáculo, principalmente para as partes e para o advogado, né? Hoje, na verdade, a parte hoje tem conhecimento do processo antes do advogado, né? Conversando esses dias com um determinado colega advogado, ele disse que esse cliente tem um único processo, claro, no escritório dele são vários, e esse advogado fica o dia inteiro monitorando o processo. Então, quando o juiz despacha, ele já sabe antes que o advogado, o despacho do juiz já liga para o advogado, né? Quer dizer, a publicidade, a agilidade, a rapidez, enfim, é excepcional. Só que isso, na verdade, gerou um trabalho enorme para o juiz, né? Quanto mais o juiz trabalha, mais o processo gira e mais processos vêm. Então nós precisamos trabalhar com a inteligência artificial, ou seja, mecanismos que ajudem o juiz a trabalhar com o processo eletrônico. E você poderia explicar aí para o nosso amigo telespectador o que seria essa inteligência artificial e se isso daí não tiraria a devida análise pelo magistrado do processo? Não. Essa inteligência artificial ela será utilizada em determinadas situações, sim, não em todos os processos eletrônicos, né? Naqueles processos repetitivos, por exemplo. Então, quando uma hipótese, hoje nós temos o chamado IRDR, no Código do Processo Civil, o incidente de resolução de demandas repetitivas, que o tribunal pode, sabendo de vários processos no Estado iguais, né, com a mesma matéria sendo discutida, a mesma questão sendo discutida, o tribunal já proferir uma única decisão que servirá para todos aqueles feitos que estão em andamento no Estado. E para que isso seja rápido, para que, digamos, aporte um recurso no tribunal
e o relator saiba quantos processos iguais já tramitam no Estado, ele já pode suscitar esse incidente e o colegiado decidir, e essa decisão fica paradigma para todos os processos que estão em andamento. Essa é uma das situações da inteligência artificial. Então, aqueles casos que demandam aí prova documental, prova oral, assim, matérias mais de fato, logicamente vai ter a devida análise pelo magistrado, que é até uma questão aí que a gente que está na área do direito, alguns questionam, né, mas é só para determinadas situações, como você bem destacou. As questões fáticas, as questões documentais, ou seja, com os processos que um difere do outro, evidentemente que não tem como a inteligência artificial atuar, ou seja, aí a análise é do magistrado e não há como fazer. Ou seja, a inteligência artificial ela ajudará naqueles processos repetitivos, para que o juiz tenha mais tempo de se dedicar a esses outros processos que demandam essa análise mais pormenorizada. A gente completou 30 anos de Constituição Federal esse ano e teve um debate aí em vários locais, aí, vários advogados, magistrados, debatendo aí a importância da Constituição Federal. Gostaria que você aí, que é magistrado desde 1989, destacasse aí, um ano depois, você se tornou, um ano depois da promulgação da Constituição, se tornou magistrado. Gostaria que você destacasse aí, comentasse quais os aspectos positivos e negativos da Constituição Federal. Eu fui graduado e estudei pela Constituição anterior, de 67, e depois tive que novamente estudar a Constituição de 88 e trabalhar com ela desde então, né? Vários aspectos positivos da Constituição de 88, né? Principalmente no que diz respeito aos direitos sociais, né? E também, depois de 1994, o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão histórica, o ministro Celso de Mello, em que o judiciário ele hoje intervém inclusive nas políticas públicas, né? Ou seja, antigamente era praxe do Poder Judiciário não intervir nas políticas públicas sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes. A partir de então, o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo que é possível o Judiciário, desde que haja uma omissão grave do Estado que interfira no direito fundamental, o Judiciário possa intervir, né? Principalmente no aspecto social, a Constituição realmente inovou e trouxe vários avanços que nós temos aplicado. E hoje, na verdade, a Constituição ela é muito mais utilizada pelos operadores do direito que o próprio Código Civil, o Código de Processo Civil. E a gente tem uma reclamação muito grande hoje da população em geral em relação à demora no judiciário. Gostaria que você desse sua opinião, explicasse o porquê que você acha que acontece isso e o que na sua opinião, deve ser feito para tentar mudar isso. A demora no judiciário ela tem vários aspectos, né? A contribuição para a demora, todos nós temos culpa, inclusive o judiciário também. Nós não podemos nos eximir da culpa pela demora na prestação jurisdicional, mas todos têm culpa. Do judiciário, a culpa era, antes do processo eletrônico, as unidades judiciárias, os cartórios, né? Então, os processos eram físicos, até juntar a petição, até levar a conclusão para o juiz. Demora do cartório era imperrável. Também, por vezes, magistrado, não são todos, mas evidentemente que uma parcela pequena, isso ocorre em todas as profissões, algum magistrado acabava demorando para julgar o processo, mas isso a Corregedoria sempre esteve atenta. Agora, o principal problema mesmo da demora do judiciário, isso ocorre até hoje, é a legislação. O nosso sistema de justiça ele é muito complexo. Nosso sistema de justiça, para o tamanho do nosso país, um país de dimensões continentais, com o número de habitantes que nós temos, o número de processos que nós temos no judiciário, aqui no Paraná nós temos hoje em torno de 3 milhões de processos ativos. Esse sistema de justiça que vem da legislação, ele é muito emparelhado. Nós temos, na verdade, hoje, praticamente 4 instâncias, né? Temos o primeiro grau, o segundo grau, o Superior Tribunal de Justiça e até mesmo o Supremo Tribunal Federal. E isso emperra muito e tarda a prestação da tutela jurisdicional. Você acha que deveria ter menos instâncias ou mudar o sistema recursal? Qual que seria a sua ideia, assim? O sistema recursal, né? Nós teríamos que dar mais liberdade
ao juiz nas suas decisões não serem passíveis de recurso. Esse é um ponto que há muito tempo se estuda, né, que não haja muito recurso e isso não emperre o judiciário, não emperre a prestação jurisdicional, né? E o procedimento também mais simplificado, né? Nós temos que ser mais rápidos, mais céleres, né? Um procedimento oral em determinadas situações, uma rapidez no julgamento, né? Tudo isso há de ser, com o tempo, com certeza, isso será modificado e nós teremos a rapidez, né? Claro que há que se entender que não se faz justiça da noite por dia, né? Isso a população tem que entender. É preciso, a demora no julgamento, ela é necessária, não a demora demasiada, né? Exagerada, mas a demora, ou seja, a reflexão para um julgamento, nas questões complexas, é preciso que o magistrado tenha essa liberdade, né, de colher a prova com calma, de julgar com calma para fazer a justiça correta, né? E ferramentas como esses mutirões de conciliação, o juizado especial que veio posteriormente, você acha que isso daí ajuda na celeridade, na solução dos conflitos? A autocomposição, né, decorrente da conciliação, é uma autocomposição, isso é importante, né? É importante para que nós não tenhamos tantos processos em andamento na justiça, né? Ela funciona e o Conselho Nacional de Justiça e também os tribunais, eles têm trabalhado muito com a autocomposição, né? Principalmente com a conciliação, com a mediação, e isso tem funcionado bem, né? Bem, agora há situações, há processos que não comportam conciliação. Por exemplo, conforme a situação demandas contra o poder público, elas não comportam conciliação. E isso não há como, isso é seguir todo o trâmite processual para depois o juiz proferir sentença e adiante ser executada a sentença, se ela for condenatória, né? Você acredita que o judiciário, se você fizer uma comparação da quantidade de demandas dos magistrados servidores, tem uma carga de trabalho muito alta? A carga de trabalho aqui do Brasil, ela em comparação com os outros poderes, é extremamente superior, né? Certa feita, alguns anos atrás, eu fui convidado para um simpósio em Foz do Iguaçu, encontro de juízes brasileiros com norte-americanos. E em determinado momento nós estávamos discutindo a respeito de liminares, né, em feitos de propriedade intelectual. E ouvindo um juiz norte-americano, eu pude perceber que a liminar lá, o juiz trabalha com uma liminar, às vezes 3, 4 meses para conceder uma liminar, né? Quer dizer, eles não têm tantos processos, né? Eu fiquei imaginando, ele está falando de liminar, 3, 4 meses, o estudo que fazem para isso. Eu fiquei imaginando, se eu trouxer um juiz norte-americano aqui no Brasil para trabalhar numa vara civil, por exemplo, numa capital, em um mês ele com certeza vai ter que consultar o psiquiatra, né? Porque ele não vai aguentar a carga de trabalho. Nossa carga de trabalho é muito grande. Só que, veja, nós não podemos também só reivindicar aumento de magistrados ou aumento de servidores, né? Nós temos que ter consciência de que o Estado não suporta isso, né? Então é preciso nós trabalharmos com a legislação tem que melhorar para que nós possamos fazer uma justiça mais rápida e de forma mais simples. O tribunal hoje, o orçamento dele aí, você poderia explicar como se compõe o orçamento do Tribunal de Justiça do Paraná para o nosso telespectador entender melhor? Nós temos o orçamento que é repassado do Poder Executivo, né? Que vem parte para o Tribunal das Receitas do Estado. Esse valor é para pagamento de servidores, que nós consumimos, servidores e magistrados, consumimos quase 92% desse orçamento, mas também nós temos os fundos, né? O Fundo da Justiça, Fundo de Equipamento do Poder Judiciário, o FUNJUS, que é para pagamento de servidores de primeiro grau. Então, todos esses fundos e essa parcela do orçamento do Estado compõem o nosso orçamento. E qual a quantidade de funcionários hoje que tem o tribunal? Nós estamos hoje em torno de 12 mil funcionários. 8 mil em primeiro grau e 4 mil em segundo grau. E esses funcionários que oneram os 92% seria? Porque o judiciário é um poder exclusivamente prestador de serviços, né? Então nós precisamos de mão de obra.
E em razão dessa mão de obra que nós temos esse número de servidores, né? E, claro, com o tempo nós temos que cumprir reajustes inflacionários, né? Reposição inflacionária, quadro de carreira, né? E com o tempo a folha de pagamento foi sendo onerada, tanto que a solução que foi encontrada já há muito tempo foi a criação desses fundos para que nós possamos então gerir o Poder Judiciário como um todo, né? E dentro da sua gestão, que medidas que você pretende tomar para tentar evitar diminuir esse custo, né, e sobrar mais dinheiro para vocês nós temos que aplicar em outras áreas? Ontem, por exemplo, eu recebi a visita de um dos sindicatos dos servidores do tribunal e eles me perguntaram a propósito de concurso público, né? E eu disse que nós temos que ter muito cuidado com isso, temos que ter responsabilidade, porque, primeiro, a Constituição de 88 ela estabeleceu que todas as unidades judiciárias, todos os cartórios, eles devem ser estatizados. Aqui no Paraná e vários estados do país também, vários estados da federação, esse serviço era terceirizado, né? E daí então a Constituição estabeleceu que devem ser prestados esses serviços por servidores concursados. Nós tivemos que criar essas carreiras, né? Hoje nós temos analistas judiciários, os técnicos judiciários, e eles são remunerados por intermédio do Funjus, ou seja, as custas judiciais que são pagas, que esse dinheiro serve para remunerá-los, né? Ou seja, para pagar os seus salários. A grande maioria dessas unidades judiciárias, elas são deficitárias, né? Esse é um primeiro ponto, que nós temos que verificar desde então até agora o que está ocorrendo. E, em segundo lugar, também nós temos que ter consciência de que quando o Estado ele abre o concurso público e depois da aprovação do concurso público ele contrata os servidores, esses servidores são contratados por um prazo muito longo, 30 ou 40 anos, porque depois vem pensão alimentícia, uma série de coisas, né? Então é preciso que nós tenhamos essa responsabilidade. Então nós precisamos, né? Isso é um estudo que eu pretendo fazer, um debate que eu pretendo ter com todos os representantes dos servidores, no sentido de que nós encontremos soluções que possam ser plausíveis e adequadas ao andamento do serviço, mas que também não onere adiante em demasia os cofres públicos. No caso, então, só para entender, esse Funjus aí, que serve para remunerar esse pessoal dos cartórios concursados, o que é arrecadado hoje nele não cobre, não tem o valor necessário para pagar eles, daí sai de um outro fundo, seria? Alguns outros itens, algumas outras verbas que vêm de outros itens, né, do Poder Judiciário, para o Funjus, que acabam suprindo, né? Mas se fossem só as custas judiciais, a grande maioria das unidades judiciárias hoje elas são deficitárias. Uma outra questão aqui, você fez um trabalho no Tribunal Regional Eleitoral, você atuou bastante lá, gostaria que você falasse. Você fez um trabalho em relação à questão da inovação tecnológica, questão da energia solar, gostaria que você falasse desse trabalho e se você pretende aplicar esse trabalho no Tribunal de Justiça. Lá no Tribunal Regional Eleitoral nós iniciamos a construção de uma usina fotovoltaica, ou seja, energia solar. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ele é sui generis, em relação a todos os demais TREs do Brasil. É o único estado da federação em que nós temos fóruns em todas as zonas eleitorais. Hoje nós temos 153 fóruns eleitorais e mais a sede do tribunal. E hoje se gasta em energia elétrica lá no TRE em torno de 4 milhões de reais por ano. E eu estive conversando com o prefeito de Paranavaí, porque é a região mais ensolarada do estado, e também com os vereadores em audiência pública, e expliquei para eles o funcionamento dessa usina voltaica. O município doou uma área bem próxima da subestação da Copel, e lá está sendo construída essa usina fotovoltaica, que ao final o custo dela será em torno de 12 milhões de reais. Né? 12 milhões de reais e a durabilidade das placas é no mínimo de 25 anos. Então, ao final da construção dessa usina fotovoltaica, ela suprirá toda a energia que é gasta pelo TRE e em 3 ou 4 anos no máximo a usina estará
paga e nós teremos essa economia de dinheiro público, ou seja, dinheiro que pode ser utilizado, por exemplo, para a manutenção desses fóruns, né, eleitorais. Eu pretendo também iniciar um estudo, claro que a realidade estrutural do Tribunal de Justiça é bem maior que o TRE, né? Mas eu pretendo utilizar também dessa experiência lá no TRE, no Tribunal de Justiça e verificar o que nós podemos fazer, ou seja, para nós termos também economia de dinheiro público. Uma outra questão é sobre a questão do relacionamento do magistrado com a sociedade, né? Antigamente a gente via os magistrados mais fechados, com pouca comunicação com a sociedade, e hoje a gente vê aí, a gente até estava falando aí, tem um certo protagonismo aí. A gente vê os ministros do Supremo aí extremamente populares aí, se comparado aí com outras áreas aí como futebol, né? A gente conhece mais os ministros do Supremo do que a seleção brasileira, por exemplo. Eu gostaria que você falasse dessa mudança aí, nessa de postura do judiciário em relação à sociedade. Como que você acha que o judiciário tem que conduzir isso daí, os magistrados? Eu acho que todos os membros do Poder Judiciário, eles devem ter uma postura diferente hoje. Não é possível mais aquele magistrado, principalmente nas comarcas do interior, o magistrado ele ser um magistrado apenas de gabinete. Não conversar com a sociedade, com os segmentos da sociedade, não tentar resolver os problemas da sociedade em conjunto, principalmente com os outros poderes, né? O juiz é preciso dialogar. E hoje os magistrados mais novos têm essa consciência e vários projetos maravilhosos que juízes no interior idealizaram e implementaram e funcionam muito bem, né? Programas relacionados com o sistema carcerário, problemas relacionados com a infância e juventude, né? Eu me lembro que quando o juiz auxiliar, antes de ser promovido desembargador, isso já se vão 10 anos, mas desde então os juízes já tinham uma postura diferente. Um magistrado no interior, que eu fui fazer a correição, ele fez um trabalho magnífico, eu digo, na época, dos juizados especiais, só com as penas pecuniárias dos juizados especiais, ele construiu várias casas populares e depois entregou essas casas populares para a população. Quer dizer, uma situação que o juiz também contribuiu para essa política pública, né? E a sua administração, como que você pretende conduzir ela? Dessa forma que você falou aí, de conversa com todos os entes da sociedade, pretende não ficar só dentro ali do tribunal e sair aí, viajar ao estado aí, conversar com todos? Não, vamos conversar. Inclusive, eu quando fui entrevistado antes da eleição por um órgão de comunicação aqui de Curitiba, eu disse que conversarei com o governador, com o presidente da Assembleia, com o Procurador-Geral de Justiça, no nome do Ministério Público, com a Ordem dos Advogados do Brasil, com o presidente da subseção aqui do Paraná, seção do Paraná, melhor dizendo, e vamos ver o que nós podemos fazer, ou seja, há políticas públicas que nós podemos contribuir. Por exemplo, o sistema carcerário, o que nós podemos fazer para contribuir, questão da saúde pública, medicamentos, vagas em hospitais, enfim, tudo isso nós podemos ajudar e contribuir para a melhoria desse sistema e inclusive para a economia do dinheiro público. Eu tenho um estudo, porque eu fui desembargador, a minha última sessão na Câmara foi agora na terça-feira, na Câmara de Direito Público há 9 anos. E tenho um estudo de que se o Poder Executivo encetar uma política pública evitando, por exemplo, a concessão de muitas liminares relacionadas com medicamentos, com internamentos hospitalares, é possível uma economia muito grande de dinheiro público. Então, tudo isso eu pretendo conversar com os outros poderes e com esses segmentos também representativos da sociedade. Dentro uma das reivindicações da OAB, a gente trouxe aqui os candidatos a presidente, tivemos a eleição da OAB esse ano também, e uma das questões levantadas foi a questão das sustentações orais no tribunal, que os advogados lá, dependendo da situação, eles têm que esperar muito para proferir, logicamente pela quantidade de processos aí que o tribunal tem, né, que as câmaras têm, às vezes o advogado fica a tarde inteira lá. Você acha que tem alguma
forma de tentar otimizar esse tempo? Teria alguma solução? Sim, eu conversei inclusive com o Dr. Noronha e estivemos, né, eu fui juntamente com os membros eleitos da cúpula do tribunal, estivemos lá fazendo uma visita ao Conselho Pleno da OAB e o Dr. Noronha tocou nesse assunto, né? É possível sim, é possível fazer um sistema em que os advogados eles esperem lá na sala dos advogados, né? Não ali junto com o público, a sustentação oral, que nós façamos um sistema de que eles sabem inclusive o horário que ele pode fazer a sustentação oral, né? A ordem de chegada para a sustentação oral, isso é possível sim, e eu pretendo implementar isso, com certeza implementarei. E a outra questão que foi falada, a questão da implantação da videoconferência, parece que ainda a gente não tem essa estrutura aí, né? Porque é uma dificuldade que o tribunal ainda tem, né? Na verdade é o seguinte, o processo eletrônico ele é maravilhoso, só que a tecnologia ela evolui dia a dia, né? Dia a dia, o custo disso é alto. É alto, né? Então nós temos que evoluir conforme, não podemos dar o passo maior que a perna, né? No ditado popular. Então nós temos que verificar o que nós podemos fazer e gradativamente nós vamos implementando essas evoluções tecnológicas, né? Eu digo que, claro, vai chegar um determinado momento em que o advogado não vai mais sair do seu escritório, a testemunha talvez compareça em juízo ou qualquer outro local que ela possa ser ouvida, o juiz vai fazer as perguntas, concede a palavra ao advogado, para o advogado fazer as perguntas, depois a sustentação, enfim, tudo no ambiente virtual, né? Isso vai acontecer, né? Mas nós temos que, como eu falei, isso custa muito caro, custa dinheiro público, e isso tem que ser feito gradativamente. Mas nós vamos fazer isso com certeza, não sei na minha gestão até que ponto nós avançaremos, mas se não adiante, com certeza nós teremos isso. Essa evolução tecnológica, ela ocorrerá com certeza. Uma outra pergunta que veio aqui é a questão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que nós temos hoje. Uma opinião sua, no caso, né? Se você acha que o Paraná teria que ter um Tribunal Regional Federal próprio, se você é a favor daquele movimento que tem aí, qual que é a sua opinião? Sim, é importante o Estado do Paraná, que nós tenhamos aqui a instalação do TRF, isso está para ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas claro que é importante para os advogados, principalmente, para sustentações orais, que não precisam se deslocar até Porto Alegre, né? Enquanto não existir essa possibilidade das sustentações orais pela videoconferência, enfim, claro que é importante, isso é muito importante. Eu sou a favor da criação do TRF aqui no Paraná, quer dizer, criado já está, né? Que ele seja instalado. Sim. Só voltando ali na questão do foro extrajudicial, aquelas nomeações políticas não podem mais, né? Não uma questão que a gente acabou não falando, que agora é tudo concurso público, aquelas nomeações políticas não são vedadas, né? O foro extrajudicial são os chamados, entre aspas, cartórios do foro extrajudicial, né? Na verdade, hoje, tecnicamente, são serventias, né? São os notários e os registradores, né? Hoje não é possível mais essas nomeações. Muitos anos atrás, e bastante tempo atrás, essas nomeações eram feitas pelo governador de estado. O governador de estado que nomeava a pessoa para um cartório. Depois isso passou ao Tribunal de Justiça e eram feitas designações. E essas designações, às vezes, elas perduravam por um tempo considerável, né? Mas a Constituição Federal estabelece que nenhuma serventia pode ficar vaga por mais de 6 meses. E os cartórios, essas serventias, elas foram providas. E hoje nós temos regularmente concursos em andamento, né? Inclusive está um concurso aberto, inclusive, agora no Tribunal de Justiça para as serventias extrajudiciais. Essas nomeações políticas, elas não ocorrem mais. E essas situações que tem aí, às vezes, comarcas sem juízes, aí, isso daí é por falta de preenchimento das vagas mesmo? Aqui no Paraná a situação não é crítica, né? Claro que nós temos, por vezes, comarcas ou várias que ficam sem juiz, né? Mas é preciso que você tenha consciência de que um concurso público, ele é demorado, o concurso público, porque tem várias etapas, né? Uma primeira etapa de provas objetivas para eliminar aquelas pessoas que não têm a mínima condição de seguir no concurso.
depois nós temos as provas subjetivas de dissertação, depois nós temos as provas de sentença, depois nós temos a investigação da vida pregressa da pessoa, sindicância, para então chegarmos na prova oral. E depois da prova oral, a prova de títulos, né? Então é um concurso que demora. E os candidatos precisam ser bem solucionados, porque a responsabilidade é muito grande, né? Certa feita, eu me lembro, quando me fizeram essa pergunta, e não no órgão de comunicação, mas numa reunião de amigos, me perguntou um engenheiro, mas quando o juiz passa no concurso, quem que fica monitorando esse juiz? Eu disse, ninguém monitora o juiz tem liberdade para julgar, ninguém pode dizer ao juiz o que ele deve fazer ou não fazer. Mas como? Ele passa no concurso e já decide a vida das pessoas? É assim que funciona, né? Então, por isso que eles têm que ser bem selecionados e têm que ser bem preparados, como efetivamente o são, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Vamos para a notícia da semana com o Isis Barros Lourenço e na sequência já voltamos. Vamos começar então com a notícia do Mercosul, que é o Departamento de Trânsito do Paraná, DETRAN, começa a partir do dia 17 a conversão das placas de automóveis adaptado pelo novo modelo adotado no Mercosul, atendendo à Resolução 729 do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Segundo o diretor-geral do DETRAN, Marcelo Panizzi, por meio da Portaria 074 de 2018, fica obrigatória a implantação da placa Mercosul no Paraná. O novo modelo terá itens de segurança que permitirão a rastreabilidade das placas e dos veículos por meio de QR Code, praticamente impedindo a clonagem. Numa segunda fase, haverá ainda, como reforço de segurança, a implantação de um chip. A medida vai permitir uma maior efetividade no chamado Canal Verde, que é um sistema que facilita o controle de pessoas e cargas através de postos com antenas de radiofrequência, além de melhorar a fiscalização, evitando paradas dos caminhões, por exemplo. A placa terá o mesmo desenho em todos os países do Mercosul, com 4 letras e 3 números em fundo branco. O novo modelo terá código único e conterá todos os dados de confecção da placa, como identificação do fornecedor e o número de série, data e ano de fabricação da peça. Inclui ainda o modelo do carro. Essas foram a notícia do nosso jornalista e colaborador Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista. Obrigado, Isa. Obrigado também ao jornalista Pedro Lima. Outra questão que sempre a gente debate aqui é sobre essa questão ainda dos magistrados, a forma para o ingresso, se você acha que aqueles 3 anos que ele tem que passar lá atuando como advogado, ou você acha que esse tempo é suficiente, ou você acha que deveria ter uma atuação, um tempo maior atuando, ou você acha que a forma como está hoje, a forma de seleção do magistrado está perfeita? É muito difícil a forma de seleção, né? Por vezes, um concurso público não soluciona um candidato vocacionado. Às vezes, o candidato, até por situação econômica do país, enfim, acaba estudando bastante e acaba passando no concurso, mas às vezes não tem vocação, né? E daí nós temos problemas com esse magistrado adiante, né? Ele tem que se adaptar à celeridade processual, à rapidez no julgamento e às vezes acaba tendo dificuldade, né? Muitas vezes um candidato que não vai muito bem no concurso, não é aprovado nas primeiras colocações, às vezes nas últimas colocações, mas é um excelente magistrado. Então é difícil a seleção, mas nós procuramos cada vez mais equacionar isso e aperfeiçoar essa forma de ingresso, né? Hoje nós temos, eu quando fui juiz auxiliar da Corregedoria da Justiça em 1997, 98, nesse biênio, nós implementamos o procedimento de vitaliciamento, ou seja, com a introdução de juiz formador. Todo magistrado, quando ingressa na carreira, ele tem um juiz formador. E durante o estágio probatório dele, esse juiz formador acompanha
esse magistrado. Claro que não diz para ele, faça assim ou faça dessa forma, né, como ele irá decidir, mas acompanha o trabalho dele, tem que remeter todo mês material para esse juiz formador, e o juiz formador vai verificar a questão da quantidade do trabalho dele, se é uma quantidade razoável que se exige aqui no Brasil, e também sobre o aspecto qualitativo, a qualidade do trabalho, verificando sob o ponto de vista formal como que a decisão dele está proferida, orientando ele para que durante esses 2 anos ele possa ser vitaliciado. Se a avaliação não for boa, ele não é vitaliciado, ele acaba perdendo o cargo. Uma outra questão foi a que a gente teve recentemente aí, né? Eu não vou lembrar exatamente quantos anos, tivemos a criação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Como que você avalia o trabalho do CNJ aí até o presente momento aí? O CNJ foi importante, nós não podemos negar a importância do Conselho Nacional de Justiça, né? Principalmente para a fiscalização dos tribunais. Nós temos que ser sinceros a ponto de dizer que antes do Conselho Nacional de Justiça os tribunais não tinham a fiscalização necessária, como hoje tem, né? Então o CNJ tem esse papel muito importante. Inclusive também, não só na área da fiscalização, mas também sob o ponto de vista de metas para o Poder Judiciário. É um órgão que dita metas para o Judiciário do Brasil inteiro. E essas metas, elas vêm sendo cumpridas. E o trabalho é salutar, né? O Judiciário, depois do Conselho Nacional de Justiça, teve um avanço significativo no que diz respeito à prestação jurisdicional sob o ponto de vista da celeridade. E aqui no Paraná, a corregedoria, como que você vê, se pudesse falar um pouco, não sei se você tem esses dados aí, a atuação da corregedoria aqui no Paraná, que é fundamental, né, para fiscalizar os cartórios gerais aqui. Sim, a corregedoria ela é muito atuante aqui no Paraná. Nós tivemos vários corregedores vocacionados para o exercício dessa atividade, né? E tenho certeza que adiante os corregedores que foram eleitos, eles irão continuar com essa atividade, e a atividade vem funcionando muito bem. Se acompanharem, né, os julgamentos do Conselho da Magistratura e os julgamentos do órgão especial em matéria administrativa, verão que a corregedoria ela é muito atuante. Outra questão é o seguinte, a gente está aí com o protagonismo do judiciário. O judiciário hoje ele tem uma influência muito grande, inclusive a gente não pode negar que ele influenciou na questão das candidaturas aí a nível presidencial. Temos aí muita crítica, também tem muita gente que defende. Eu gostaria que você falasse aí sobre esse papel do judiciário, sobre em determinados momentos a gente vê aí algumas informações de processos serem vazadas antes. Qual que é a sua opinião? Gostaria que você comentasse esse assunto, que é um assunto um pouco melindroso. Muitas situações que ocorreram e chegaram junto ao pleito eleitoral, a prolação de decisões, mas é processo que já vinha em andamento, né? Não é que o judiciário escolheu o processo, ou o judiciário esperou o momento eleitoral para decidir. É processo que já vinham em andamento e o juiz teve que decidir próximo do pleito eleitoral, né? Então, não que o judiciário tenha feito isso propositalmente, não, nem pensar nisso, né? O juiz tem que ter imparcialidade, né? E imparcialidade em todos os sentidos, tanto para condenar quanto para absolver. Mas o protagonismo do judiciário é nesse sentido, né? O judiciário hoje tem mostrado à população o quanto é importante, né? A independência do judiciário, um judiciário forte, independente, para que todos esses desvios de conduta, seja de quem os tenha praticado, eles serão apurados e serão punidos. Você falou no começo da entrevista que o problema na demora do judiciário é uma culpa de todos. E eu gostaria que você falasse um pouco do advogado. Eu sou advogado e a gente vê em determinados momentos que o advogado ajuda a resolver e às vezes em determinados momentos a gente vê que o advogado ajuda a complicar mais ainda a situação. Até foi um tema de debate na eleição da OAB, né, que o advogado inclusive está na Constituição Federal, ele exerce um papel social fundamental. Gostaria que você comentasse aí, desse a sua opinião e um conselho para o advogado para, de repente, tentar reduzir essas demandas aí que tem no judiciário.
A advocacia é uma função institucional, né? A administração da justiça, né? Essencial a administração da justiça, né? Função institucional essencial a administração da justiça. É claro, como eu disse, a demora no judiciário, todos nós temos culpa, né? Por vezes o advogado também, o advogado acaba recorrendo de uma sentença que sabe-se de antemão que o recurso não será provido, né? A sentença está bem fundamentada, as provas são todas convergentes naquele sentido da sentença e o tribunal, evidentemente, que confirmará. Tanto que, antes do Código de Processo Civil que está vigendo, o relator tinha poderes maiores e decidia monocraticamente, e as decisões monocráticas eram inúmeras no sentido de recursos manifestamente improcedentes, né? Esse é um ponto fundamental. Por vezes também o advogado, claro, a crítica não é generalizada, são poucos, mas ocorre. Aconteceu comigo, tenho quase 30 anos de carreira, e aconteceu comigo também. Às vezes, para fazer um acordo, o advogado às vezes não ajuda o cliente, né? Não ajuda o cliente a ceder um pouco, né? E acaba o acordo não saindo. Então, nesse sentido, o advogado deve ter essa consciência social também, né? Então, mas no mais, os advogados exercem um papel fundamental e têm contribuído para a boa administração da justiça. Até falando um pouco das faculdades de Direito aí, que é um assunto de amplo debate, sempre tem sido alvo de debate, essa criação de faculdades aí sem um controle, o MEC parece que não tem aquele rigor, e a OAB propõe de colocar, fazer com que que a criação da faculdade de Direito passe por um selo do OAB, não que seja vinculante, mas lá, se você quiser entrar naquela faculdade, você vai saber que a OAB concorda com aquela faculdade, tem o selo dela. Gostaria que você falasse aí um pouco sobre a qualidade do ensino das faculdades de Direito aí. O que você acha que tem que ser feito? Eu me sinto até à vontade de falar sobre isso, porque eu fui professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, campus aqui de Curitiba, por quase 15 anos, né? E no interior também lecionei em outras universidades. Na minha época, o número era diminuto de faculdades de Direito, né? Hoje é um número elevado e não se tem critérios, né? Então, a faculdade de Direito hoje proliferou a ponto de se formarem inúmeros bacharéis, e daí o teste, o exame da OAB, também por vezes não privar muitos advogados de iniciarem o exercício da advocacia, né? Claro que isso é prejudicial porque, principalmente para o profissional liberal, né? O profissional liberal acaba daí existindo uma concorrência até desleal, né? O cliente não sabe, por vezes, que a advocacia não é como qualquer outra profissão. Há necessidade de um conhecimento técnico mais acurado, né? O bom advogado, ele é um advogado, ele tem que ter um conhecimento técnico aprofundado para saber o que fazer, qual ação que ele vai ajuizar, a linha de conduta da ação, enfim, o que ele vai pedir, para depois não prejudicar o próprio direito do cliente, né? E se isso não for visto, e a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, né? Nivela-se pelo preço. Então, procura-se um advogado, o advogado vai cobrar X, o outro advogado cobra X menos 2 e vai para esse X menos 2 que pode prejudicar o direito da pessoa, do cliente, né? Então, isso é prejudicial. Eu acho que a OAB tinha que ser mais atuante, com devido respeito a esse órgão de classe. A OAB teria que não só nesse selo, mas propor medidas para que não haja esse enorme contingente É uma promessa do futuro presidente. De faculdades, porque isso prejudica, né? Principalmente a advocacia, porque nos concursos públicos nós notamos que são aprovados aquelas pessoas que via de regra, né, um número bem elevado de faculdades tradicionais, faculdades já de muito tempo, né? Agora, na advocacia, acabam advogados
passando no exame da ordem e em faculdades que não são faculdades tradicionais e acaba ocorrendo problema para o exercício da profissão, né? Estivemos agora, como eu disse no início, no Conselho Pleno da OAB, na segunda-feira, e antes de nós adentrarmos a plenária, nós presenciamos o julgamento de 12 recursos administrativos, em que 12 advogados foram excluídos da OAB por exercício irregular da profissão. Só para um dado para constar, hoje, segundo os dados que foram levantados ali pelo Dr. Cássio, futuro presidente, nós temos 5 milhões de bacharéis sem a aprovação no concurso da OAB. E temos no país 1 milhão de advogados. Então, por aí você já vê a quantidade aí de pessoas que se formam e não conseguiram aprovação no exame da OAB. E ainda assim, o exame da OAB flexibilizou muito, né? Que a gente tem aquela possibilidade de, se você passa na primeira fase, não passa na segunda, você pode usar, na prova posterior, você pode usar o resultado da primeira fase e dispensar, né? Você não precisa fazer a primeira fase, já pode fazer direto a segunda fase. Por isso que eu não quis adentrar, né? Porque às vezes pode soar como tom de crítica, né? E não é essa a minha intenção, né? Mas eu não quis entrar nesse ponto, eu sei disso. E por isso que eu falei, porque o exame da ordem, ele não é tão rígido quanto o concurso público, né? O concurso público é mais rígido, a verdade é essa, né? E esse exame da ordem, com essa possibilidade, acabam passando no exame e tenho a possibilidade de exercer a profissão pessoas que não estão suficientemente preparadas para tanto. Outra questão que foi alvo até de debate entre os candidatos foi a questão do ensino à distância. Qual que é a sua opinião aí sobre o ensino à distância? Você acha possível na graduação? Eu acho que não. Eu tenho certas situações, quando faz já 8 anos que eu parei de lecionar, porque não tinha mais tempo, em razão da magistratura, mas eu tenho para mim o seguinte: há determinadas situações que são incompatíveis com a faculdade de Direito. Por exemplo, o profissional do Direito, ele tem que saber se expressar, ele tem que saber escrever. Eu, por exemplo, minhas provas, quando eu era professor, eu nunca fiz, embora não é crítica, né? Mas é minha opinião, eu nunca fiz provas objetivas, de marcar X, né? Porque eu acho isso incompatível com a faculdade de Direito. A faculdade de Direito é preciso que o acadêmico ele exercite a escrita, assim, expor o seu pensamento, enfim, porque ele vai ter que peticionar, é o trabalho dele, ele vai ter que diariamente escrever. Então eu acho que é incompatível, né? Com a faculdade de Direito. E outras situações também, ensino à distância, o aluno não está presencialmente lá, não está ouvindo, se o professor faz uma pergunta ou pede para ele expor determinada matéria, uma apresentação oral de um trabalho, tudo isso faz parte da faculdade de Direito. E em relação a outra questão que também foi alvo de debate é a questão do curso técnico, que eu particularmente acho complicado. Curso técnico, o que você acha? Curso técnico para advogado? Técnico jurídico lá, que daí habilitaria a não fazer faculdade e faria um curso técnico, né? Eu penso que é complicado, né? Não, mas daí é demais. Que né? daí você possibilitaria aquela figura do angariador que é vedado hoje, né? Aquela que capita cliente, que a OAB fiscaliza isso muito, né? E que quem pode exercer isso, quem tem condição de orientar uma pessoa é o advogado, né? Agora quem não tem OAB não pode. Daí você possibilitando o curso técnico, habilitaria essa pessoa para fazer esse trabalho aí, né? Eu penso que é complicado, né? Eu penso que é completamente incompatível com o espírito, inclusive, desse entendimento que a OAB sempre propala de diminuir o número de faculdades de Direito, se é preciso diminuir o número de faculdades de Direito, quanto mais um curso técnico, né? Claro que isso é incompatível com a dignidade da profissão, né? E em relação às universidades, então, você acha que deveria ter uma restrição maior e, digamos, enxugar aí essa quantidade aí de instituições de ensino? Com certeza, porque, como eu disse,
o principal prejudicado são os profissionais liberais. Os profissionais liberais sofrem porque isso não é crítica, repito, né? Mas você mesmo acabou de dizer que é possível aproveitar a prova de um teste ou de um exame para outro, enfim, né? Quer dizer, isso não é rigidez que se tem que exigir para exercício de uma profissão tão relevante quanto a advocacia. Então é preciso, claro, não há dúvida que é preciso controlar isso e fiscalizar e ajuizar ações, enfim, tentar obstaculizar isso, né, para que nós tenhamos aí profissionais e uma advocacia forte, como sempre foi a advocacia brasileira, mas cada vez mais, né? Você falou ali que o antigo Código de Processo Civil dava mais poderes para o relator e agora esse diminuiu um pouco. Você acha que essa alteração aí, nessa parte, ao menos, não foi tão positiva, então? Não, tem vários pontos do Código de Processo Civil. Eu fui professor de Direito Processual Civil há mais de 20 anos, né? Como eu disse, aqui na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, eu lecionei por quase 15 anos. Não há dúvida, esse Código do Processo Civil não é por completo maravilhoso, né? Eu acho, na minha opinião, como magistrado, que os poderes que nós tínhamos no Código de 73, com as alterações que foram surgindo, foram positivas. Os poderes ao relator, por exemplo, vários agravos do instrumento, que eram manifestamente improcedentes, nós julgávamos monocraticamente e muitos não haviam recurso para frente, e os recursos para frente que eram interpostos nós levávamos para o colegiado referendava a decisão do relator, e hoje isso não é possível, diminuiu bastante essa possibilidade, né? Nesse ponto o Código, me parece, essas alterações foram prejudiciais à celeridade processual. Há também a situação que muitos criticam a respeito do exercício exagerado do contraditório, principalmente em questões de ordem pública, né? Que detectáveis ou cognoscíveis de ofício, melhor dizendo, que se o magistrado perceber presente uma questão de ordem pública, né, para extinção do processo, tem que primeiro ouvir a parte contrária, enfim. Isso também era uma situação que nós julgávamos sempre, havia recurso adiante, não existiam muitos problemas, né? Hoje nós temos que determinar que... A questão dos embargos de declaração também, né? Tem que intimar a parte contrária. Também, parte contrária, embargos de declaração. Então, o exercício, me pareceu, assim, em determinadas situações, um exercício demasiado do contraditório, né? Que adiante ele seria exercido, né? E na sua opinião, a sustentação oral aí para disposição de tutela recursal no agravo, só nessa situação e nas demais situações não? O que você achou disso? Não, isso eu achei importante, né? Importante porque a antecipação da tutela recursal, por vezes, na antecipação da tutela recursal está se trabalhando com o direito material, ou seja, antecipação da pretensão deduzida em juízo, né? Não só da antecipação da tutela recursal. A antecipação da tutela recursal concernente a antecipação da tutela pedida em juízo, ou seja, do direito material. E a decisão, nesse sentido, ela é uma decisão forte, né? Uma decisão que já de cumprimento ou de entrega do direito. Então, nesse ponto, eu achei positiva a possibilidade de sustentação oral. E a outra questão, a questão dos prazos em dias úteis, o que você achou? E a unificação do tempo dos prazos aí, praticamente para todos os recursos. Importante também para o advogado, né? Porque, nesse sentido, o advogado, ele sempre, você é advogado, você sabe, o advogado, a espada na cabeça do advogado, ela é complicada, né? O advogado não pode perder prazo sob pena, inclusive, de responsabilidade civil, né? Sim. E esse prazo em dias úteis e essa unificação é mais importante para a administração do escritório da advocacia, né? Eu achei isso importante. E em relação à questão da sustentação oral em execução, que tem uma corrente aí, os agravos em execução, uma corrente defende muito isso daí. Qual que é a sua opinião? Também é importante porque na execução... Que hoje não pode, né, na realidade. Mas seria importante porque na execução está se garantindo o direito, né? E por vezes pode existir um problema sério de um erro improcedendo, um erro adjudicando que
e que para depois corrigir adiante é um problema muito sério, né? Então, eu acho importante. E essas diferenciações das tutelas aí que nós tivemos aí no novo CPC, o que você achou, né? Na verdade, as tutelas de urgência, você está se referindo, né? As tutelas de urgência, elas continuaram iguais, né? Na verdade, a sistematização não foi como deveria ser, a meu entender, né? A sistematização no Código de Processo Civil, ela deveria ser o Código anterior, por incrível que pareça, a sistematização estava melhor. Mas as tutelas continuam as mesmas, tutela cautelar, tutela antecipada e a tutela agora também chamada, e nós já utilizávamos, né, a tutela de evidência, né, que já o Código anterior, no artigo 273, previa, parágrafo 7º, se não me falha a memória, previa lá a tutela de evidência quando a decisão era protelatória ou manifestamente procedente ou um pedido não era impugnado, né. Então ela continua, a sistematização, repito, que ela não foi, a meu ver, adequada. Perdeu o legislador a oportunidade de sistematizá-la melhor. Uma questão final, o tribunal, ali no AU, onde era o presídio, já temos lá o fórum criminal, temos o juizado especial, a ideia é ir tudo para lá. Você tem ideia de tempo, de prazo aí, que isso vá se concretizar? Tudo isso depende de dinheiro, né? Mas nós vamos iniciar agora, a partir do ano que vem, a segunda etapa do Centro Judiciário de Curitiba, né? E a intenção é que todas as varas aqui na capital elas sejam agrupadas nesse Centro Judiciário, que isso permite ao advogado, não digo conforto, mas a possibilidade de melhor exercer sua profissão, né? Você é advogado, você sabe. Hoje, aqui em Curitiba, o advogado para atender a todos os seus clientes, todas as suas demandas, ele tem que ter vários colegas trabalhando, né? O escritório não pode ser, o advogado hoje não trabalha, é impossível trabalhar sozinho, né? Se trabalhar sozinho, ele se desdobra bastante, tem que estudar, tem que peticionar, tem que fazer audiência. Trabalha de madrugada daí, né? De madrugada. Mas tem que fazer audiência lá no AU, na vara criminal, juizados especiais em outro local, vara de discussão penal, a vara da fazenda pública em outro local, quer dizer, então é importante que todas essas unidades sejam aglutinadas para melhor trabalho, principalmente dos advogados, né? Legal. Desembargador, eu agradeço a sua presença aí, a TV Transamérica aí está com as portas abertas, assim, quando precisar, e vamos ver se a gente marca aí, na sequência, uma entrevista, você já para falar um pouco da sua administração como presidente eleito do Tribunal de Justiça. Muito obrigado, eu que agradeço, fiquei honrado de comparecer a essa emissora de televisão e dizer que estarei à disposição, não só de você, mas todos os órgãos de comunicação que porventura tenham dúvidas ou queiram esclarecimentos a respeito da nossa atividade. Não temos nada a esconder, não temos nada a temer. Todas as nossas atividades são transparentes. Legal. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado e voltaremos aí na outra semana. Um grande abraço. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce nuvem cada amanhecer.